Podemos perceber no dia a dia que muitos não permanecem firmes no Senhor diante das lutas, das adversidades e dificuldades, mas nós somos motivados pela Bíblia Sagrada a não recuarmos, mas perseverarmos até o fim. Esse é o estudo de número 1156 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A fé e a perseverança agrada ao nosso Deus. A ausência da fé e de perseverança pode nos fazer naufragar na caminhada cristã. Vamos ao nosso tema. É necessário perseverar até o fim. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36, que diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar é ter perseverança, é persistir, é ser constante, é permanecer, mas também é conservar-se, é continuar de alguma forma ou de alguma maneira, mas é ficar firme, permanecer. E nós vivemos num mundo muito agitado, onde as pessoas querem viver no imediatismo e muitos desistem por não receberem a bênção rapidamente. Mas a Bíblia nos ensina que é necessário perseverarmos. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, apesar da demora, apesar dos sofrimentos, da expectativa, ainda que o nosso corpo, esse exterior, vai se modificando e se desgastando, nós não podemos desfalecer, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele tem o tempo exato determinado por Ele para nos dar a vitória, e para Ele, para o nosso Deus, não há nada que seja impossível. Muitas vezes nós acreditamos que não vamos conseguir aguentar de tão intensa que é a batalha que estamos travando, mas a Bíblia nos dá o exemplo de Davi e ele nos ensina que não devemos desesperar, mas sim devemos perseverar. Vamos ver por quê? Salmo 27, verso 13: eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Davi, ele cria que Deus iria mantê-lo vivo para que ele pudesse ver a bondade do Senhor na vida dele, e nós devemos perseverar confiantemente que nós veremos o agir de Deus, o agir bondoso do nosso Deus a nosso favor, e não devemos estar focados na luta, na dificuldade ou no sofrimento, mas devemos sim estarmos focados no Deus do impossível, que ainda realiza milagres, e Ele, o nosso Deus, trabalha a favor dos seus servos. No Salmo 31, verso 19, diz: imensa é a misericórdia que destina àqueles que te temem, e que, à vista de todos, dispensas aos que em ti buscam refúgio. Temer ao Senhor é amá-lo reverentemente, mas com coração sincero, é vivendo dependente dele em todas as circunstâncias. Quando nós nos refugiamos no nosso Deus, nós recebemos dele a misericórdia que é imensa. Nós recebemos a graça, nós podemos viver a bondade do Senhor e devemos demonstrar a nossa confiança nele. Salmo 9, verso 9 e verso 10, Davi diz que o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido.
escolhido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Confiar não é da boca para fora. Quando tudo está bem e não temos dificuldade, é fácil, mas é no momento de provações, no momento das dores, das lutas, das tribulações, que nós conseguiremos demonstrar verdadeiramente a nossa fé no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. E nós precisamos estar alicerçados, enraizados na palavra dele, ou seja, nas escrituras sagradas, para podermos conhecê-lo e nos firmarmos nele cada dia mais e mais. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: toda a escritura, olha só, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A nossa instrução está na Bíblia Sagrada, e quando nos alimentamos dela, que é a palavra do nosso Deus, nós aprendemos quem é o nosso Deus, nós recebemos respostas do alto, do Pai das luzes, e no Senhor nós somos fortalecidos, pois para esperarmos no Senhor, para perseverarmos, é necessário estarmos fortalecidos. Salmo 31, verso 24 diz: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. E tem outra versão que diz: sede fortes, e ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Durante a caminhada cristã, nós nos deparamos com muitas adversidades, com sofrimentos, dores e angústias, mas quando buscamos o Senhor, através da oração, através da sua palavra, nós conseguiremos manter a esperança no Deus da vitória. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo ou da coragem procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança através da palavra de Deus. Nós somos fortalecidos, nós recebemos ânimo e nós recebemos perseverança, como nos ensina Paulo. A força, a coragem, o ânimo, a esperança, a perseverança vem do Senhor. Vamos ver Romanos capítulo 15, verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Paulo nos ensina que Deus concede perseverança, concede ânimo, e nós precisamos buscá-lo em todos os momentos, pois assim nós conseguiremos perseverar, não na nossa força, mas na força do Senhor. Paulo também nos ensina que o Senhor nos guia à perseverança. Vamos conferir? 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 diz: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Quando nos submetemos ao Senhor, nós somos consolados, nós somos conduzidos por Ele em todos os momentos. E submeter significa reduzir a obediência, reduzir a dependência, ou seja, render-se, obedecer às ordens ou à vontade do nosso Deus. Aí fica uma questão: será que estamos submetendo os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções ao Senhor? A Bíblia ela nos deixa vários exemplos de pessoas que prevaleceram porque estavam enraizados no Senhor. O primeiro exemplo que eu quero meditar com você é o exemplo de Jó. Tiago, capítulo 5, verso 10 e verso 11 diz assim: irmãos,
tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé, a atravessar muitas aflições. Olha aí, o que a Bíblia nos ensina? Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Muitos homens de Deus passaram por grandes sofrimentos e continuaram perseverantes, pois a fé deles estava alicerçada no Senhor, nas Escrituras. Por isso, eles tiveram forças para suportarem. Jó, em todo momento, ele manteve a perseverança, a confiança, a fé dele em Deus, mesmo sendo tentado, mesmo recebendo palavras para o fazer desistir. Jó continuou perseverando e o final foi muito melhor do que o começo, pois o Deus misericordioso e compassivo o abençoou sobremaneira. O segundo exemplo é o exemplo do paralítico do tanque de Betesda. Eu vou citar João capítulo 5, verso 5, que diz assim: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos ele estava esperando para receber a cura, para ser abençoado, mesmo sendo improvável acontecer, como ele disse para Jesus, mas ele perseverou. João no capítulo 5, verso 7, o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Realmente, se nós olharmos pelo olhar da carne, era impossível ele ser curado, pois todas as vezes que ele tentou descer ao tanque que tinha as águas agitadas pelo anjo, outra pessoa conseguia descer. Mas Jesus é superior aos anjos e naquele dia o contemplou. Jesus o curou. João capítulo 5, verso 8 e verso 9, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Nosso Senhor Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior às enfermidades, às dificuldades, ele é superior a todas as coisas, e ele é misericordioso, ele é compassivo. É ele que nos ajuda a rompermos em fé, a sermos perseverantes. Por isso devemos confiar nele, porque ele é fiel e ele é digno de toda confiança. Se você estivesse no lugar daquele paralítico, imagina, 38 anos esperando receber uma bênção. Será que você continuaria perseverando diante da impossibilidade de receber sua bênção? Porque aquele paralítico, ele estava numa situação que era impossível ele receber. Agora nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, ele é poderoso e ele continua operando milagres e maravilhas ainda nos dias atuais na vida daqueles que creem e perseveram. E vamos nos lembrar de Paulo. Quantas dificuldades, lutas, sofrimentos e angústias ele passou, mas ele perseverou, ele permaneceu firme e ele nos motiva a perseverarmos. Colossenses capítulo 1, verso 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Paulo, ele não ficava se lamentando por estar passando por tribulações, ele mantinha o olhar dele fixo no Senhor, ele conservava o propósito que ele tinha, que era agradar plenamente ao nosso Deus, frutificar e crescer no conhecimento de Deus. E através do conhecimento, Paulo sabia que sem
fé é impossível agradar ao nosso Deus. Paulo ele nos ensina que nós devemos ter absoluta constância e firmeza de ânimo, mesmo diante das dificuldades, das tribulações e dos sofrimentos. O segredo de Paulo, sabe qual era? Era o conhecimento que ele tinha sobre Deus, o qual ele adquiria através das Escrituras e também através de uma vida de oração, de intimidade e de relacionamento com nosso Deus. Efésios capítulo 6, verso 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele não se considerava um super-herói. Paulo, ele humildemente pedia oração por ele e pelos servos de Deus. Ele não agia com egoísmo, pois sempre ele orava pelos outros e pedia oração pelos outros. Olha que tremendo exemplo de Paulo para nós nos dias de hoje. Tiago, o irmão de Jesus, ensina que quem persevera é feliz. Tiago capítulo 1, verso 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós sabemos que todas as coisas vêm do alto, vêm do Pai das luzes. Mas também sabemos que durante as dificuldades, que nos momentos de desertos, de vales, de noites, de tempestades, não devemos desesperar e nem desistir, pois o nosso Deus é Deus de promessa. Ele tem promessa para aqueles que perseveram. Ele tem galardão, ele tem coroa de vitória, ele tem a vida eterna aos que o amam e aos que creem no nome dele. O autor de Hebreus nos motiva a perseverarmos, mas até o final. Vamos conferir? Hebreus capítulo 10, verso 35 ao verso 37. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, olha só, alcanceis plenamente o que ele prometeu. É o nosso texto base, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Essa é a bendita esperança. Nós esperamos a vinda de Cristo, nós amamos a vinda de Cristo, nós desejamos a vinda de Cristo. Maranata. Não podemos esmorecer e muito menos desistir, mas devemos nos fortalecer no Senhor dia após dia, vivendo um dia por vez, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, porque nele, no Senhor, nós somos sustentados, ajudados, aperfeiçoados por ele em todos os momentos. Portanto, persevere, persista, permaneça firme em Cristo, permaneça firme em Deus, porque o Deus de paz, ele opera em nós até o grande e maravilhoso dia. Nós temos acesso ao Deus vivo e poderoso. Hebreus 10, 22 e 23 nos mostra isso. Portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Nosso Deus é fiel, ele é digno de toda confiança. E eu vou concluir citando a decisão e a confiança do autor de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 38 e verso 39 diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma, que é a alma do Senhor, não se agradará dele.
Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante, que possamos estar firmes na rocha da nossa salvação, vivendo por fé e seguindo avante, independente das circunstâncias serem boas para nós ou desfavoráveis, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está conosco sempre. Não é na nossa força que conseguiremos, mas fortalecidos no Senhor, na força do Senhor, avançaremos e não desistiremos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.